Sei. Até ela falou da internet. Acho que eu fiquei curioso. Tá normal aqui. Deixa eu até aproveitar para projetar já. Não, tranquilo. Não, vai tranquilo. Vou deixar você aí. Qualquer coisa você me manda mensagem também. Não tem problema, não. Tá bom. Fechou, fechou. Obrigado. Que isso. Vou ficar aqui de olho. Tô curioso pra aula de hoje. Vamos lá, então, pessoal. Estão bem? Tudo certo, então, todo mundo? Bruna, Tayla. Vamos lá. Hoje a gente começa a nossa aula, particularmente, com uma tecnicalidade da gramática, na verdade. Eu acho que é o pesadelo de muita gente. Eu acho que todo mundo lembra do fundamental quando estava lá no sexto, no sétimo, e aí você tinha uma professora, tal, ela aparecia, ela dava um texto. Aí no texto você tinha que oferecer a classificação gramatical, dizer se era substantivo, se era adjetivo, se era pronome, se era adjetivo, se era não sei o quê, se era não sei o que lá, tá, e aí tinha, parecia que assim, era uma lista infindável de classificações, as quais a gente nunca conseguia vencer. Tá? E a ideia hoje é a gente voltar a falar dessas classificações, só que eu vou tentar simplificar um pouco para vocês, entender um pouco o espírito da coisa. Até porque hoje em dia no vestibular é importante que você conheça a classe gramatical, é importante. É importante que você saiba classificar especificamente todas as palavras existentes? Não, isso não é importante. Importante mesmo é que você saiba interpretar, né? Acho que essa é a parte mais relevante. É que você saiba interpretar o que cada palavra significa, o que cada palavra produz, o que cada uma delas representa. Existe uma relação de significado que a gente costuma dizer que é a relação linguagem-mundo, ou, se você preferir, as palavras e as coisas. E aqui, coisa, sempre que eu usar, quando a gente está falando de linguagem, e se usa a palavra coisa, eu posso estar falando de tudo que você imaginar, sabe? Tudo. Você entende o que eu quero dizer com tudo? Tudo é uma coisa. Desde o caderno que você tem aí na sua mão, o computador que está aí na sua frente, ou o celular que está aí na sua frente, mas é uma coisa também. As sensações que você tem são coisas. O que você acha que viu, sabe quando você vê aqueles vultos assim, está na rua e passa aqueles vultos assim, aquilo é uma coisa também. Tudo é uma coisa. E para cada coisa eu tenho um nome, tá? Para cada coisa eu tenho uma relação de sentido, a gente diz. Então, estudar gramática, estudar morfologia, estudar as palavras em si, é muito estudar o que a gente chama de relações de significado e sentido. Vou escrever no chat, relações de significado e sentido. São relações de significado e sentido. E quando a gente está pensando em relações de significado e sentido, a gente está pensando em tudo, né? E a gramática, quando ela entra nesse campo das palavras, acho que uma pergunta que a gente sempre tem que fazer, e é a pergunta que norteia o estudo da gramática, que é como eu posso, com a linguagem, representar as coisas. Representar as coisas. Tá? É mais ou menos essa a ideia. Eu acho que muito do que a gente vai falar hoje vai dar tempo da gente falar sobre o substantivo, mas muito do que a gente vai falar hoje tem a ver com essa questão. Como é que eu posso usar a linguagem para representar as coisas no mundo? Teve muita gente que se dá o trabalho de responder essa pergunta, e é uma pergunta que até hoje é muito difícil, né? Ah, se eu chegasse agora, eu dei até esse exemplo já numa aula, talvez vocês lembrem. Ou talvez eu não dei o exemplo, eu tô achando que dei, mas assim, se não dei, também tô dando agora. Entendeu? Então, tudo bem, não tem problema. Se eu pedir para vocês desenharem um gato, fala assim, ó, todo mundo aqui,
vocês dois, o Bruno, a Tayla, vão desenhar um gato na uma folha de papel aí, uma folha avulsa de papel. O gato vai sair igual de vocês dois? Ele sai igual? Se eu tenho assim um grupo de 30 pessoas, vai cada uma vai desenhar um gato. Os gatos eles saem Não, iguais? Não, né? não. O gato não sai igual. Mas aí vem a pergunta: quem é mais gato? O seu gato, Tayla, ou o gato do Bruno, ou o meu gato? Quem que é mais gato entre todos os gatos para poder receber o nome de gato? Tem alguém que é mais gato do que outro gato? É difícil Não você, sei. é difícil você medir uma coisa dessas, né? Assim, quem que tá mais certo? Sim. Quem que tá mais certo? Você que desenhou um gato rajado, sei lá, ou o Bruno que desenhou um gato preto? Será que é o Bruno que está mais certo? E é aí que começa o problema. As pessoas, a gente tem até hoje um problema na linguagem, que é essa relação entre as palavras e as coisas. É difícil você encontrar palavras que representam algo. Tanto é até que na aula, numas aulas anteriores, eu fui falar um pouco disso, e eu falei para vocês de significado e significante, né? Imagem acústica e conceito. Existia essa relação dentro das palavras, e normalmente a gente entendia que toda palavra ela tem um, um campo diferente de atuação. Mas hoje eu vou introduzir um outro ponto, que eu acho que é importante aqui para a nossa aula. Vocês lembram dessa aula que eu falei, da imagem acústica e do conceito, significado e significante que dava origem ao signo linguístico? Vocês lembram disso ou não? Que aí eu fiz aquela continha, tinha lá uma equaçãozinha, entre aspas, que gerava a coisa, assim? Eu acho que eu não estava nessa aula. Acho que não. Eu não Ah, lembro. não, não tem problema. Você tinha ali duas. A ideia era, na verdade, que você tem. Quando você tem uma palavra, você tem um significado para essa palavra, né? A palavra em linguística a gente chama de significante. E o que essa palavra se refere, ou o que essa palavra designa, a gente chama de significado. E a gente só tem uma palavra quando ela tem essa dupla relação. A gente chama a palavra de signo linguístico. Quando ela tem essa dupla relação, que é um significado, um significante. Uma imagem acústica, que é esse som que a palavra tem, por exemplo, gato, esse som que a palavra tem, mais o conceito ao qual ele faz referência. Isso é um signo linguístico. Qualquer palavra é um signo linguístico, de certa maneira. Só que aí a gente entra em uma diferença que é a seguinte: toda palavra tem significado, mas toda palavra também tem um sentido que é dado por um contexto. E é aí que a gente entra na questão da classe gramatical e na questão do substantivo e do verbo. Vou pegar o próprio exemplo de gato. Quando eu falo para desenhar um gato, acho que na maior parte, boa parte de vocês vai desenhar um animal, certo? Mas gato pode significar apenas um animal? Tipo os três que eu tenho aqui em casa? Ou gato pode significar outras coisas também? Gato, a palavra gato. Vou perguntar de novo. A palavra gato. Ela pode significar só o animal de estimação ou ela pode significar outras coisas também? Ela pode significar outras coisas. Outras coisas. Tipo, Quando você vê uma pessoa bonita, isso vira uma gíria? sim, quando você vê um homem bonito, você pode chamar de gato, né? Uma pessoa bonita, você pode chamar de gato ou gata, uma coisa do tipo.
você pode fazer isso. Agora, como é que eu sei, esse é o ponto, ó. Como é que eu sei que a palavra gato, em um determinado momento, ela está significando um animal doméstico, e em outro momento ela está se referindo a uma pessoa? Como é que eu sei isso? Muitas vezes, dependendo da situação. A situação depende do contexto. E aí a gente tem uma terceira camada em cima das palavras, quando a gente começa a falar de palavras, que é o que a gente chama de sentido. Então existe, veja uma coisa. Tenta pensar em camadas, tá? Existe a camada que é o som, que é a imagem acústica de quando você está proferindo a palavra. Então, é o som de todas as letras, as consoantes e as vogais, gato. Você tem a camada de significados possíveis, que a palavra gato pode ter. E quando você coloca essa palavra em contexto, ela passa a ter uma camada a mais, que é chamada de sentido. O sentido, ele é o significado da palavra em contexto. Você pode anotar isso daí. Sentido é o significado da palavra quando em contexto. Ou quando posto em contexto. Você pode anotar isso. E isso é muito importante para a gente, porque a gente vai lidar com palavras justamente em que os significados variam, que é o caso do substantivo. E é o caso do verbo também, porque o verbo ele varia também de sentido às vezes. Aliás, a maior parte das classes gramaticais, elas variam de sentido, a depender do contexto. A maior parte delas. E é isso que eu queria falar com vocês hoje. Falar um pouquinho sobre como surgiram as palavras. Tem muita teoria sobre como surgiu a primeira palavra, tá? Nenhuma conclusiva, nenhuma importante para a gente no momento. O que é importante, no entanto, para a gente é saber qual que seria a estrutura básica ou a relação básica entre as palavras. E quando a gente pensa em termos de linguagem, a maior parte das línguas do mundo, você consegue reduzir qualquer linguagem fundamental, qualquer transposição de mensagem. Sabe quando eu quero passar uma mensagem de mim para outra pessoa ou para algo? Qualquer mensagem em qualquer língua do mundo pode ser reduzida a duas palavras. Pode ser reduzida a pelo menos duas palavras. No caso da língua portuguesa, a gente tem a possibilidade de usar apenas uma palavra, às vezes, para transferir a mensagem. Mas a gente precisa de elementos extralinguísticos para que essas palavras façam sentido. Vou te dar um exemplo. Eu posso gritar socorro. Socorro é uma palavra, ela tem sentido. E ela pressupõe que está acontecendo o quê com a pessoa? Que a pessoa está em perigo. Para essa expressão fazer sentido, inclusive, não basta apenas que eu grite socorro. Eu tenho que gritar socorro como alguém que realmente precisa de ajuda. Sabe? Imagina você tá em uma situação, alguém está passando por perigo, a pessoa grita socorro. Você se dignificaria a salvar alguém que fala socorro, socorro? Você salvaria essa pessoa? Não, né? Você só salva a pessoa que grita pela vida, né? A pessoa que se esguela na janela pedindo socorro. Então, o que significa isso? Para a palavra socorro fazer sentido sozinha, eu preciso de um elemento extralinguístico que é o tom da minha voz, que é o timbre. Outra palavra que passa pela mesma situação é fogo. Dá para fazer isso também, só que eu preciso do elemento extralinguístico. Agora, sem precisar de elementos extralinguísticos, de som, de contexto e tal, de contexto não, de situações específicas, eu consigo reduzir a linguagem a pelo menos duas palavras, que é o substantivo mais o verbo. Toda frase autônoma, na língua portuguesa, em qualquer língua do mundo, para ser considerado uma sentença, um enunciado autônomo,
ou seja, que não depende de fatores externos, ele precisa ser formado de um substantivo e um verbo. Tá? Querem que eu repita isso? Isso é uma informação importante de ser anotada. Na língua portuguesa, vou colocar aqui no chat. Na língua portuguesa, enunciados autônomos, ou seja, aqueles que não precisam de nenhum fator externo para fazer sentido. Eu consigo depreender o sentido só lendo as duas palavras. Enunciados autônomos dependem, não, são formados de duas palavras, ao menos. É o substantivo e o verbo. Os primeiros a perceber essa relação entre as línguas, na verdade, foram os gregos antigos, para ser mais específico, Aristóteles. Aristóteles não, para ser mais específico, Platão. E o Aristóteles desenvolveu isso de forma lógica, ele começou a fazer algumas inferências linguísticas que vai dar origem, inclusive, à retórica, que é as conclusões que ele tira, as conclusões que Aristóteles, o pensador grego, tira das reflexões que o Platão faz sobre a linguagem, vão dar origem a dois livros muito importantes do Aristóteles, inclusive, que é o Órgão, que é o livro em que ele fala sobre lógica, e o outro é a Retórica, que é o livro em que ele fala sobre argumentar, sobre discutir, a importância da argumentação, e por aí vai. E essa forma básica da linguagem, ela está presente em todos os formatos de línguas, né? Ela está presente em tudo quanto é elemento cognitivo, elas são elementos cognitivos constituintes da própria língua. E aí a gente entra aqui, dentro da tradição linguística, a gente só pode nomear objetos substâncias. O que é um substantivo, afinal de contas? Um substantivo é todo elemento, é toda coisa que apresenta uma forma essencial. E essa forma essencial, ela tem certa perenidade. Vocês entendem quando eu falo perenidade? Um substantivo, perenidade é ser constante. Ou seja, que não muda com facilidade. Eu não vou nem dizer que não muda. É que não muda com facilidade. Ou que não é da natureza desse objeto, dessa coisa, que ela fique transmutando, que ela fique se transformando. Ou que ela indique um movimento. Normalmente, os substantivos, eles indicam coisas que estão paradas. Tá claro isso? Um substantivo, ele indica objetos, coisas que estão paradas. São coisas que são paradas. E paradas, quando eu digo, é em relação ao tempo, tá? Não necessariamente são coisas que não andam ou que não se movimentam. São coisas que, de certa maneira, parecem que resistem à ação do tempo. Que é diferente do verbo. O verbo, ele designa formas iniciais que variam, formas essenciais que variam segundo o tempo. Então, vamos pensar, quando eu uso uma palavra para designar um substantivo, vou dar um exemplo de substantivo aqui para vocês. O próprio gato é um substantivo. O gato, quando você imagina o gato, quando você imagina, não estou falando do gato no mundo real, estou falando do gato da sua imaginação, o gato que existe na sua cabeça. Quando você imagina o gato, você imagina esse gato meio que parado, não é? É quase natural para você, é quase natural que a gente imagine qualquer designação de substantivo e esse substantivo está parado. Esse substantivo ele está fixado em relação ao tempo. Ele não muda muito. De modo geral, é uma coisa até interessante a gente pensar. Provavelmente a imagem do gato que você tem hoje na sua cabeça é a mesma imagem de gato que você tinha na sua cabeça quando você tinha 5 anos, 6 anos. A gente não muda a imagem mental do substantivo na cabeça. Agora vamos ver um verbo, por exemplo. A ação do verbo bater, por exemplo, ou correr.
A ação do verbo correr, muitas vezes, ela não tem perenidade na mente, ela é inconstante, e normalmente quando a gente imagina um verbo, esse verbo está em movimento em relação ao tempo. Né? Ele está sempre em movimentação. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Estão entendendo o que eu quero dizer? Ou não? Sim. Sim. Ele tá sempre em movimento. E é isso, o que na verdade é, então, uma sentença? O que é um enunciado? O enunciado é a junção significativa entre uma coisa parada e uma coisa em movimento. É mais ou menos isso. E a gente consegue formar várias frases entre algo parado e algo em movimento. Tá? Algo parado e algo em movimento. A gente consegue fazer isso. Veja, ó, não são todas as sentenças da língua portuguesa que são formadas só por isso. Mas os enunciados mais simples da língua portuguesa têm um substantivo e um verbo. Tá? Substantivos, eles sempre indicam coisas que estão, de certa forma, estáticas, ou que a gente enquadra, né? As ações não. E mais, sempre que você imagina a ação de alguém correndo, muitas vezes nunca é a mesma ação. Se você imaginar, por exemplo, uma ação de algo correndo, algo, alguém correndo, na semana, essa semana, se você tentar imaginar na semana que vem, é provável que você tenha uma outra imagem na sua mente. Provável. Existe, de modo geral, estatisticamente falando, as pessoas costumam não ter imagens fixas para verbos, porque verbos normalmente representam ações, e a gente não tem imagens fixas para ações. A gente costuma guardar imagens fixas apenas de substantivos. E o substantivo é o objeto da nossa aula hoje. A gente vai falar um pouquinho de substantivo. Substantivo é tudo que dá nome às coisas. Tudo que existe um nome é um substantivo. Tudo que tem um nome é um substantivo. Tudo que você consegue oferecer um nome é um substantivo. Então, por exemplo, isso daqui tem um nome, que é caneta. Caneta é um substantivo. Isso daqui tem um nome, que é óculos. Óculos é um substantivo, que é o nome disso daqui. É a palavra, ó. Quando eu falo óculos, você imagina uma imagem estática de um objeto binocular de lentes e com duas hastes, emaranhados por uma... Como é que é o nome disso? Por uma... Isso aqui chama haste, isso daqui chama... Não é moldura. Como é que é o nome, gente? Me ajuda aqui. Ó, tem um nome também, tem um substantivo para a própria coisa. Isso daqui tem haste, isso daqui é lente, isso daqui é moldura. Não é moldura, é outro nome. Mas tudo isso tem nome, todas as coisas têm nome. Eu tenho um nome, que é Vinícius. Entende? Cada um de vocês tem um nome. Entende? As pessoas, tudo o que é possível oferecer um nome, e você consegue imaginar, né? Você consegue construir uma imagem estática dessa coisa, né? Você consegue reconstruir uma imagem estática dessa coisa na sua cabeça, isso é um substantivo. Isso é um substantivo. Uma imagem não varia com o tempo. Então, tudo, de certo modo, tudo pode ser um substantivo. Vinícius é um substantivo, Bruno é um substantivo, Tayla é um substantivo, Marisa Letícia, que é o nome do cursinho, é um substantivo. Aliás, o cursinho tem o nome, né? Cursinho Marisa Letícia. Cursinho é substantivo, Marisa é substantivo e Letícia é substantivo. É tudo substantivo. E três substantivos juntos formam uma expressão substantiva que designa tudo isso daqui que a gente está vivendo. Designa essa experiência de estar aqui nessa aula, nesse lugar. São três substantivos que juntos formam essa experiência. Então, tudo é um substantivo. Tudo o que você pode oferecer um nome é um substantivo. E essa palavra é a palavra mais fundamental da maior parte das línguas. Não todas. Em algumas línguas, o substantivo é mais importante, em outras línguas é o verbo que é mais importante. No caso da língua portuguesa, o substantivo tem um papel muito importante e o verbo também. Mas quando se trata, por exemplo, de pensar a estrutura das frases, o verbo é mais importante. Por isso a gente costuma dizer que o verbo ele é o eixo da sentença. Mas isso a gente guarda para quando a gente for falar de sintaxe.
E o substantivo, ele tem esse papel. O substantivo tem o papel de oferecer nome às coisas. Ele é tudo que existe de perene, tá? Então, é mais ou menos essa a ideia. Os substantivos, eles são classificados de forma ampla. A gente tem uma classificação específica de substantivos, tá? É o substantivo que é concreto e o substantivo que é abstrato. Ou seja, substantivos concretos são substantivos cuja imagem tem uma relativa definição, e substantivos abstratos são substantivos em que eu não tenho a mesma definição. Vamos pegar um exemplo de substantivo concreto. Caneta é um substantivo concreto. Você consegue imaginar uma caneta com facilidade, certo? Todo mundo consegue imaginar uma caneta? Imagina uma caneta. Imagina uma caneta. Imaginou? Sim. Agora imagina para mim Sim. a maldade. Você consegue imaginar a maldade? Se você fosse É dizer para complicado. mim, mais difícil, né? Mas você sabe o que é maldade, não sabe, Taylor? Sim. Você sabe classificar, você sabe virar e falar assim, ó, isso daqui é maldade. Entendeu? Isso daí é maldade. Talvez você não saiba criar uma imagem disso, mas você consegue dizer isso. Os substantivos em que eu não consigo criar uma imagem definida, mas ele muitas vezes é fincado numa certa sensação, ou num certo conjunto de imagens, ou seja, muitas vezes ele não tem uma definição exata de imagem, eles são chamados de abstratos. Esses são os substantivos abstratos. Maldade é um substantivo abstrato. Bondade é um substantivo abstrato. Às vezes, até a versão que você tem de maldade, ela pode variar, né? Ela pode variar de Sim. momento para momento, né? Eu acho muito engraçado, eu não sei como é que vocês são. Às vezes, eu penso maldade, se forma na minha cabeça a imagem da palavra maldade. Às vezes acontece isso. Mas eu posso tentar encontrar exemplos de maldade, né? Mas nunca é a maldade por si só. Uma vez eu fiz essa pergunta, uma vez não, foi esse ano ainda. Eu fiz essa pergunta do que é a maldade, entendeu? Uma aluna virou para mim e falou assim que era mata dálmata, entendeu? Porque eu acho que ela tinha visto o filme da Cruella. Então ela falou que tirar a pele de dálmata era maldade, por exemplo. Pode Talvez ser. ela não tivesse... Então, talvez ela não tivesse dado esse exemplo há um ano atrás. Há um ano atrás ela podia escolher uma outra definição de maldade, entendeu? Uma coisa assim do tipo. Então você tem definições diferentes do que pode ser maldade, mas todo mundo sabe o que é. É engraçado, é uma palavra que é difícil definir, mas se você falar, todo mundo entende. Por exemplo, beleza. Quando alguém fala a palavra beleza, a imagem que eu reconstruo na minha mente é da deusa Vênus num quadro do Botticelli. Sabe aquele quadro em que Sim. a mulher está saindo, a Vênus está saindo da concha, entendeu? A coisa do tipo. Quando se fala beleza, eu lembro daquilo. Lembra de algo bonito. E o que é algo? O que seria o algo bonito que você lembra? Alguma coisa, alguma pessoa bonita, sei lá. Por exemplo, tem gente que vai virar isso eu já vi acontecer. Eu falei a palavra beleza, aí alguém fala do mar ou do pôr do sol, entendeu? Ou da natureza, já aconteceu também, de que a imagem que se constrói. Então você vê, é uma coisa muito abstrata, mas todo mundo sabe o que é. Tem alguns linguistas que dizem que os substantivos abstratos, eles não estão tão ligados a imagens. Então aí tem uma definição, entendeu? Que a gente pode fazer uma diferença. O substantivo concreto está muito mais ligado à noção de imagem definida. Você consegue estruturar uma imagem na sua mente. Se eu falo gato, se eu falo Lucas, você vai pensar em um Lucas, por exemplo, que você conhece. Se eu virar e falar assim,
celular, talvez você imagine o seu celular, um outro celular, uma coisa do tipo, você consegue definir uma imagem. Isso é um substantivo concreto. O substantivo abstrato, ele não está tão ligado a essa imagem definida. Vão ter alguns linguistas que vão dizer que o substantivo abstrato está ligado às sensações. Faz muito sentido, porque sensação é uma coisa que você não consegue criar uma imagem. Você sente. Então, de certa maneira, uma sensação é uma coisa que você sabe o que é, mas você não sabe explicar exatamente do que se trata. E o substantivo abstrato, ele designa certas sensações. Tá claro isso? Fica mais fácil entender assim? O Eu substantivo, acredito que sim. o substantivo abstrato, ele designa sensações que você tem. O substantivo concreto, ele delimita uma imagem específica que você pode oferecer. Tá? Então, é mais ou menos isso. Tudo o que é substantivo, ele designa uma sensação ou algum elemento que te gera alguma sensação, a gente diz que esse substantivo ele é abstrato. E o substantivo concreto é o substantivo que eu consigo imageticamente, ou seja, através de uma imagem mental, definir. Esse seria o substantivo concreto, tá? E o próprio substantivo concreto, ele se divide em outros dois tipos de substantivos. O substantivo que é próprio e o substantivo que é comum. E existe até uma terceira definição, algumas pessoas elas vão dizer, mas ela é polêmica, que é o substantivo coletivo. Por isso eu não coloquei, por ser muito polêmico, eu não coloquei aí, mas é uma definição que pode existir também. Mas eu vou falar o que é o substantivo coletivo e o que ele designa. Gente, eu acho que um pernilongo me picou na orelha. Vocês não estão entendendo o que é isso aqui. Eu estou coçando a orelha, mas não tá muito difícil. Acho que me picou na orelha. Vocês me dão licença um instante. Cara, o que é isso? Tá coçando demais, assim, tanto lugar para ele picar, ele tinha que picar bem aqui, dentro da orelha. Enfim. Interessante. Tanto lugar. Eu tô aqui tentando, eu tô tentando manter a compostura, sabe? Assim, do tipo, não, vou colocar aqui, fazer, mas eu não tô conseguindo. Não, peraí, só um instante que agora eu consigo me concentrar melhor. Para ver se eu consigo me concentrar. Que momento. Pronto, agora vai. O substantivo próprio e o substantivo comum, eles são dois substantivos que têm como principal definição explicar a variabilidade ou não desse substantivo em face da sua disposição no mundo, vamos colocar assim. E aí a gente entra, o que seria um substantivo próprio? Todo substantivo próprio é um substantivo que você consegue formar uma imagem, portanto ele é concreto, você consegue formar uma imagem definida, e ele designa algo ou alguém específico. Isso é um substantivo próprio. Então, Tayla é um substantivo próprio. Aliás, eu acho que você é a única Tayla que eu conheço. Então, no meu caso, particularmente, você é mais do que um substantivo próprio. Tinha outra menina também. Ensinou. Oi? O que você disse? Tinha uma outra menina. Tinha uma outra menina no curso que também chamava Tayla. Também chamava Tayla? Não estava lembrando disso. Mas acho que veio só na minha primeira aula, porque eu não lembro. Acho que a Tayla que veio constantemente, eu acho que foi só você. Mas você é a única Tayla que eu acho que eu conheço. Pela primeira vez na minha vida. Tem também aquela atriz, né? Tem a atriz que chama... Tem uma atriz que chama Tayla Ayala, não é? Tayla Ayala. Mas não é Tayla, Só que não é? escreve diferente. Escreve diferente. Então, Só que escreve diferente. Muito específico, você vê? Muito específico. E tem outras Taylas no mundo. Você, sem dúvida, não é a única Tayla que existe. Mas toda Tayla designa uma imagem específica. Mari. Entende? Designa uma imagem específica. Como não tem só eu de Vinícius no mundo. Entende? Talvez você conheça outros Vinícius, né?
Provavelmente você conhece outros Vinícius, talvez. E você tem uma imagem diferente que é construída em relação a cada um deles. Você consegue definir pelo contexto de que Vinícius você está falando, né? Oh, Entendeu? Você consegue definir por contexto de qual Vinícius está sendo dito ou não. Então, o que é o substantivo próprio? É o substantivo, ou seja, a palavra que nós usamos para designar coisas específicas dentro de um determinado contexto. Ó, a questão do contexto é muito importante. Porque aí entra naquela discussão do início da aula. A palavra Vinícius, ela não significa só e somente a mim. A palavra Vinícius pode designar muitos outros Vinícius existentes. Agora, o que vai fazer você identificar que quando alguém está falando Vinícius, esse Vinícius se refere a mim? É o contexto em que você está. No círculo social do cursinho, por exemplo, aqui, Marisa Letícia, eu não sei se tem outro professor que chama Vinícius. Tem outro professor que chama Vinícius? Acho que não, só eu chamo Vinícius. Então, se você pensar no contexto do cursinho, dentro do universo do cursinho, o nome Vinícius ele basta. Agora, digamos que tivesse um outro professor que se chamasse Vinícius. Você ia criar um outro identificador para ele. Eu ia virar o Vinícius de gramática e o outro ia virar o Vinícius de química. Sabe uma coisa do tipo? Você ia criar um identificador para que se tornasse cada vez mais próprio. Tá? O substantivo próprio ele tem essa característica de que ele tem que ser específico a ponto de designar apenas um elemento específico dentro de um contexto determinado. Então, dentro do contexto do cursinho Marisa Letícia, me chamam de Vinícius, e eu sou o único Vinícius que está inserido dentro desse contexto. Então, quando a palavra Vinícius é inserida dentro desse contexto, todo mundo sabe a quem se refere. Isso é o substantivo concreto próprio. E o substantivo concreto comum? O substantivo concreto comum é o oposto, né? É quando eu tenho uma palavra que ela designa, na verdade, um tipo de pessoa. Ela pode designar muitas pessoas. Então, por exemplo, homem. Dentro do contexto do cursinho Marisa Letícia, eu não sou o único homem. Eu não sou o único homem. E por não ser o único homem, eu preciso de outros identificadores que façam mais sentido dentro desse universo. Deu para entender? Homem, gato é um substantivo comum. Por isso a gente dá nome para gato. Por exemplo, meus gatos. Eu tenho um gato que chama Frederico, uma gata que chama Eleonora, mas que a gente só chama de Lola, a gente dá um apelido para ela. E eu tenho uma terceira gata que é a Margot. O Frederico, a Lola e a Margot. Os três são gatos. Se eu falo gato ou gata dentro do espaço, eu posso estar me referindo a qualquer um dos três. Agora, quando eu falo nome, eu tenho uma designação específica. Quando eu falo o nome próprio eu dele. não sei por que eu lembrei do Castelo Rá-Tim-Bum. Por quê? Tem algum animal O do nome Castelo? dos seus gatos. O quê? Seus gatos me lembrou Castelo Rá-Tim-Bum, não sei por quê. Castelo Rá-Tim-Bum? Tinha alguém que chamava Lola, Frederico ou Margot no Castelo Rá-Tim-Bum? Não lembro. Tinha um gato, mas acho que o gato não tinha esse nome. Tinha o gato da Era uma biblioteca. serpente. Não, a Isso. serpente chamava Celeste. Ah, uns nomes assim, bem Mas é uns nomes assim exóticos. esquisitos, tá? Entendi. Uns nomes assim esquisitos. Mas você veja, ó, essa é a situação, por exemplo. Eu tenho, então, ó, o que é o substantivo comum? Normalmente, o substantivo comum ele é uma palavra concreta que eu consigo definir, mas que não se trata de um ser específico. O substantivo próprio, ele se refere a um ser específico. Quando eu falo gato, eu posso estar falando de qualquer gato. Entende? Quando eu falo sapo, eu posso estar falando de qualquer sapo. Quando eu falo caneta, eu posso estar falando de qualquer caneta. Agora, eu tenho uma caneta que é a caneta Bic. Bic é o nome próprio da caneta. Né? Inclusive, designa a marca.
Eu posso ter uma colocação diferente. Tá claro isso? Exato. Sim? Sim. Certo? Não é difícil, né, substantivo? Substantivo é fácil. Eu tenho aluno que gosta mais das aulas anteriores, porque tem mais a ver com interpretação de texto. Tem aluno que gosta mais disso, porque isso é mais técnico, é uma coisa mais específica. Então, às vezes, é mais Sim. fácil de entender. E aí você tem o que a gente chama de variação do substantivo. Todo substantivo, ó, ele varia em gênero, número e grau. Todo substantivo varia em gênero, número e grau. O que significa variar de gênero? A maior parte dos substantivos, ó, não todos, mas a maior parte dos substantivos varia entre masculino e feminino. Então, por exemplo, eu tenho ali francês, francesa, professor, professor, sapo, sapa, gato, gata. A maior parte dos substantivos varia. E aí você vai virar e falar assim, professor, substantivo próprio também? Substantivo próprio também. Fernando, Fernanda. Guilherme, Guilhermina. Gostou do nome? Esse também é do Castelo Rá-Tim-Bum, hein? Guilherme, Guilhermina. O que mais? Você pode ter variação de nome, né? Na maior parte deles. Mas não são todos que têm, mas alguns têm essa variação. Uma boa parte deles. Eles variam também de número, ou seja, quantidade. Eu posso ter os franceses e as francesas, os professores e as professoras. Eu posso ter, por exemplo, Professor, a gente vai aprender. Desculpa. Ih, travou? não, estou escutando, pode falar. Ah, tá. A questão das palavras com S. A questão das palavras com S, por exemplo, você É diz sério, eu tenho muita dificuldade nesse sentido. de fazer no sentido da ortografia, Você vai. no sentido Isso, de às vezes eu vou escrever um texto, aí tem muitas palavras com S. Saberia que. Aí vai aumentando. Eu sei lá, será que pode colocar isso tudo de S? sim, a gente vai ver. Eu vou falar disso na próxima Sim, é nesse aula. sentido. Se aguenta que a próxima aula está chegando. A gente vai falar disso já já, tá? Beleza. Quer ver, tem muita. Se aguenta que a próxima aula está chegando. Sempre tem, mas você não é a única. Sempre que eu começo a dar essa aula, tem os alunos que começam a perguntar sobre grafia do substantivo. E não é fácil mesmo. Eu acho que as coisas mais difíceis que tem em termos de grafia é o S e o X. X também é uma coisa que dá muito problema. Porque o X tem algum corno na língua portuguesa, me desculpa a palavra, mas tem algum corno Ô, na língua louco. portuguesa que decidiu que o X podia ter som de s, podia ter som de s, podia ter som de sh e podia ter som de x, entendeu? Aí fica difícil você fazer a grafia correta quando uma letra pode ter 4 sons diferentes dentro da língua. Entende? Então, o X ele também é difícil. Então a gente vai falar de grafia quando assim diz respeito às consoantes que são mais problemáticas assim, a gente vai falar de grafia na próxima aula, tá? E Beleza. e aí você tem, por exemplo, os franceses e francesas, você coloca ali a ideia de número, ou seja, número diz respeito à quantidade, né? A singular e plural, quando uma palavra está no singular, quando uma palavra está no plural, e algo do tipo, né? E por aí vai. E existe grau. O que seria o grau? O grau é a ideia de diminutivo, aumentativo, superlativo, diz respeito a tamanho, né? A expressão de tamanho, ser pequeno, ser grande. Então, por exemplo, francesão, francesinho. Eu tenho a palavra neutra seria francês. Eu tenho o aumentativo, que é francesão, o diminutivo, que é francesinho. Eu posso até fazer um superlativo, que é mais do que aumentativo, é um acima. Por exemplo, francesaço, por exemplo, eu poderia fazer isso.
francesinha, francesona, professorzão, professorzinho, professorinha, professorinha, enfim. E por aí vai. Tem algumas... E aí tem as três coisas, elas se misturando, elas são muito interessantes, porque você percebe que algumas palavras, à medida em que você muda o grau, ou muda o número, ou muda o gênero, elas mudam algum desses outros elementos. Então, vou dar um exemplo. Ó. Qual que seria o aumentativo de mulher? Pois eu tenho mulher, eu tenho mulherzinha, que é o diminutivo, e o aumentativo seria o quê? Mulherzão? Mulherão? Mulherão, quase, mulherão. Só que, ó, dá uma olhada. A gente fala a mulherzinha, a mulher. Só que na hora de falar mulherão, a gente fala o mulherão. Muda o gênero. Professor, peraí. Mas aí mudou o gênero. Isso é uma pergunta que você pode fazer, viu? Mudou o gênero da palavra ou mudou o gênero da pessoa a qual a palavra significa? Não, mudou o gênero da palavra. A pessoa continua tendo o mesmo gênero ao qual se identifica. Não existe essa relação. Quando a gente está tratando de linguagem, aí é onde entra o problema da relação das palavras e as coisas. Nem sempre a palavra designa a realidade na sua versão mais minuciosa, na sua versão mais detalhada. A linguagem, ela existe no mundo representativo. E ela não é uma expressão direta do mundo real. Professor, Fala. e na questão, por exemplo, tem essa questão de gênero, que tanto falam, que até teve uma polêmica falando de todas, todos e todas. Acho que... Sim, Como que perfeito. a língua portuguesa se comporta diante, vamos dizer, dessa nova forma de palavras? A língua portuguesa, na verdade, ela tem uma estrutura que é uma estrutura que comporta gênero. Ela, na sua estrutura adequada, ela na sua estrutura natural, ela comporta gênero. Uma coisa que está acontecendo, no entanto, é o seguinte: novas palavras, novos vocábulos estão sendo incorporados, né? Por exemplo, amigues, elo, enfim, essas palavras elas estão sendo incorporadas. O que a língua portuguesa tem feito em termos de linguagem neutra é de incorporar um vocabulário de linguagem neutra, mas a estrutura da língua ela permanece como uma estrutura que abarca gênero. Todas as línguas descendentes do latim, elas têm uma estrutura de gênero, porque isso é comum, isso tem a ver com uma questão linguística, porque todas as línguas que foram línguas declinativas, e que tiveram uma influência muito grande do latim, elas acabaram desenvolvendo estruturas de gênero por conta das declinações, que não importa aqui para você saber o que é, mas o fato é que a língua portuguesa, o espanhol, o francês, o italiano, o romeno, são todas línguas cuja estrutura essencial abarca gênero. O que está acontecendo com a estrutura da língua? Com a estrutura da língua portuguesa em relação às questões de gênero, nada. O que acontece é que está se incorporando novos vocabulários. Eu vejo por criança pequena, viu? Eu estava até falando disso com uma aluna hoje, viu? A gente estava conversando à tarde, ela estava falando da irmã dela. E que a irmã dela e os amigos, a irmã dela tem 10 anos. Dentro do círculo social dessa menina de 10 anos, o uso desses vocábulos que tem gênero neutro é muito difundido entre eles. Para eles é muito natural. Entendeu? O que significa que são palavras que de fato foram incorporadas. Entende? Se a criança de 10 anos ela está usando, e mais pessoas, mais crianças também estão usando, não é só ela, significa que isso é uma coisa que já pegou na língua e provavelmente só vai se consolidar mais. Só que no caso da língua portuguesa, não é uma mudança de estrutura da língua. O que existe na língua portuguesa é uma incorporação de certas palavras, tá? É diferente do alemão. O alemão tem gênero neutro, por exemplo. É diferente do grego. O próprio grego tem gênero neutro. Entende? E aí você entra na polêmica sociológica, por exemplo. Se isso tem algum impacto ou não na vida das pessoas.
Acho que tem um impacto, assim, do ponto de vista individual e do ponto de vista pessoal, por uma questão de respeitabilidade. Eu acho até que tem. As pessoas, elas querem se sentir respeitadas e designadas do jeito que elas se enxergam, né? Você, por exemplo, acho que gosta de ser designada a partir das formas positivas que você se enxerga, por exemplo. A mesma coisa é a pessoa que prefere ser chamada pelo gênero neutro. Então, acho que em sinal de respeito, acho que tem um impacto individual, né? Um impacto pessoal da respeitabilidade, ela existe. Agora, eu acho que, por exemplo, também não existe uma relação direta entre a língua de um país usar a linguagem neutra e você ter menos opressão sexual. Não acho que existe tanto uma relação direta em relação a isso. O caso da Grécia mesmo é um exemplo. O Brasil não tem linguagem neutra e é um dos países que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo. Um dos países. A Grécia tem gênero neutro e também é um país hiper LGBTfóbico. Então, a experiência até hoje não mostra a, que a adesão da linguagem neutra, né, a adesão do gênero neutro na linguagem, ela representa menor opressão social. O russo, por exemplo, o russo também é uma língua que tem gênero neutro. No entanto, na Rússia se prendem, né, homossexuais e tal, é um país super homofóbico, tem leis contra, vai só colocar o... Eu acho que não existe uma relação social clara, você entende? Agora, do ponto de vista individual, do tratamento com Sim, as pessoas, eu acho que isso é uma questão de respeito, acho que isso não tem tanto a ver com a questão social. Eu acho que isso é uma questão de respeito, né? Ah, se alguém vira para mim e fala que gostaria de ser chamado de Elo, eu vou falar, tá bom, chama de Elo. Entendeu? Não me custa nada. Entendeu? Não é como se eu fosse perder a língua por isso. Entendeu? Uma coisa do tipo. Então, acho que entra um pouco nesse sentido. Eu acho que a questão da linguagem é neutra no bem Brasil, isso. ela tem a ver com a adesão de certos vocábulos neutros à língua, e não, de fato, uma diferença de estrutura. E acho que tem muito mais a ver com respeitabilidade do que, de fato, um, um impacto real em diminuir a violência por gênero, por exemplo. Violência por gênero no Brasil. Acho que não tem tanto essa relação não é tão clara. Tá? Então, ó, substantivo ele varia de gênero, de número e de grau. Tá? E essa é a ideia que a gente constrói do substantivo por si só. Tá? Por si só. Para a gente finalizar, eu separei aqui algumas palavrinhas, tá? Uma delas até que eu já usei, para a gente falar um pouco sobre essa estruturação da língua e tal, fazer algumas classificações. Vamos lá, fazer rapidinho uma classificação, ó. Todas são substantivos. Eu quero que elas sejam classificadas entre concretos e abstratos, tá? Concretos ou abstratos. Uhum. E se concreto, eu quero a classificação de próprio ou comum. Tá? Uma coisa simples. Por exemplo, beleza é substantivo concreto ou abstrato? Beleza, é concreto ou abstrato? Concre- Concreto, ó, Concreto? vamos pensar de novo, ó. Beleza é uma coisa que eu consigo formar uma imagem específica na minha cabeça, exata, de que todo mundo, se vê aquilo que está na minha cabeça, todo mundo vai olhar e falar assim, ah, isso é beleza. Não, Não, do então ele é abstrato. abstrato. Perfeito. Então ele é abstrato. José.
José, concreto ou abstrato? Concreto. Concreto. Próprio ou comum? Repete de novo. Ó, José, ele é concreto, perfeito, você acertou. E em termos de ser concreto, ele é próprio ou ele é comum? Ele é usado para designar pessoas específicas ou ele é uma categoria de pessoas? Uma categoria de pessoas. Porque qualquer pessoa. Porque qualquer pessoa. Não, ó, ele é comum. Por que ele é comum? Ele é comum, não, perdão, ele é próprio. Por que ele é próprio? Porque dentro de um determinado contexto, ele vai designar uma pessoa específica. José não é exatamente uma categoria de pessoas, por quê? Porque eu posso pegar todos os Josés do mundo e não encontrar nada que os una como em essência, entendeu? Cada Uhum. José vai ter uma individualidade, entende? Então ele Sim. acaba sendo, então ele é um substantivo próprio. Amor, concreto ou abstrato? Concreto. Concreto porque se imagina um beijo, mas uma coisa é um beijo, outra coisa é amor. Amor, lembra que ele tem a ver com aquela coisa de sensações. Tudo que é sensação é abstrato, tá? Ah, tá. Peraí. É Abstrato. abstrato. Isso, ele é abstrato. Sensação. Ele desperta alguma sensação e por aí vai. Certo. Caroço. Caroço lá que você pega da manga, por exemplo. É concreto ou abstrato? Abstrato. Ou concreto. Concreto, perfeito. Açúcar, Concreto. concreto também. Aí, ó, o caroço e o açúcar, os dois. É comum ou é próprio? Próprio. Por quê? Porque são palavras que são utilizadas para uma coisa só. Mas, ó, eu posso ter diversos açúcares, não posso? Ah, verdade. Eu Pensei posso que ter não, diversos. Eu não posso. tinha isso Eu da entendi, marca. eu entendi o raciocínio que você fez. Ele designa uma coisa só. Açúcar é açúcar, não tem outro açúcar. Até tem, né? Se você parar para pensar que tem o açúcar refinado, branco, Mascado. e tem o açúcar mascavo, tem outros tipos de açúcar, né, que especificam. Então ele é comum. Caroço também é comum. Oceano é concreto ou abstrato? Concreto. Concreto, porque eu vejo o oceano, né? Oceano, a palavra oceano, própria ou comum? Própria. Eu só tenho um oceano no mundo? É. Não, tem mais Tipo. de. Não tem o Ah, Oceano Atlântico, o Oceano Índico? então. Essa questão de próprio pode significar isso de ser mais de uma coisa só? Pode sim. Ah, tá. Ele pode ser por exemplo, ó, Oceano Índico. O Índico é o que dá propriedade ao oceano, por exemplo. Aqui ele tem uma outra classificação de palavra, mas, por exemplo, oceano, ele é uma categoria, né, de coisa. Ele designa Sim. uma categoria de coisas. Vinho, Concreto. concreto. Maldade, Abstrato. Que é abstrato. sensação. Isso. E dinheiro, Concreto. concreto. Perfeito, Tayla. Ó, acabamos por hoje, tá bom? Até Ok. porque já deu horário, você já foi torturado o suficiente. Ai, credo, professor. Pode ficar à vontade, tá bom? Vai lá descansar um pouco. E aí, na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho de grafia, Beleza, então tá. Beijos tá e boa bom? noite. Até mais, pra você também.